Porto e Viseu juntos na promoção turística, Invest Porto estabelece ligações com as câmaras de comércio e indústria, Vinhos do Porto conquistam 34 medalhas de ouro. Seja bem-vindo. O Porto e Viseu partilham de uma visão comum sobre o programa Portugal 2020. Os presidentes das duas cidades reuniram-se para estabelecer uma ponte turística entre elas e debater a distribuição dos fundos comunitários. Nesta conversa que hoje mantivemos, firmámos aqui um acordo para criarmos, digamos, uma ponte turística entre o Porto e Viseu, designadamente através desta aproximação com a Câmara Municipal, e uma ponte turística que vise alguma promoção conjunta e realizações comuns. Um ano depois do nosso primeiro encontro no Porto, o Portugal 2020 continua a marcar passo e as regiões e as cidades continuam à espera do desbloqueamento destes fundos, para além de já terem a certeza que estarão muito aquém daquilo que são as suas efetivas necessidades. Quanto à questão dos fundos, eu diria apenas o seguinte. Nós há um ano falamos sobre o assunto e, na altura, queríamos não ter razão. Infelizmente, há um ano tínhamos razão. Agora o nosso apelo tem que ser de outra maneira. Pode ser que daqui a um ano não tenhamos razão e então voltaremos a ser felizes. Portanto, esta infelicidade da razão há de dar lugar um dia à felicidade da não razão que nos apontam. E é essa a nossa esperança. A Farfetch, Blip e Critical Softwares criaram a Associação Porto Tech Hub com o intuito de aproveitar sinergias da captação de talento e divulgação da capacidade de inovação nas áreas de TIC. A Câmara do Porto aliou-se a esta entidade, que já tem preparado uma conferência internacional no dia 29 e 30 de maio, no Teatro Municipal Rivoli. O grande objetivo da Associação Porto Tech Hub é, no fundo, divulgar aquilo que de melhor se faz na área das tecnologias de informação aqui na região do Porto. E, no fundo, com isso, conseguirmos captar não só investimento externo, essencialmente externo, mas também talento dentro de Portugal, de outras regiões, mas também, por que não, do estrangeiro e até de portugueses que nos últimos anos saíram do país. Teremos temáticas que são temas quentes na atualidade, como o Big Data, a computação em memória, as próprias metodologias ágeis, a automação de testes de software, portanto, e alguns exemplos de empreendedorismo e inovação. Não queremos que a iniciativa morra no dia do evento, portanto, pretendemos que depois outras empresas se associem connosco e que promovam eventos intercalares, mais pequenos necessariamente, e que anualmente haja um evento desta dimensão até maior. Que o próprio ecossistema, o próprio setor privado, está ele a dinamizar este mesmo ecossistema em termos de inovação e criatividade. E isso para nós é, como se costuma dizer aqui no Porto, ouro sobre azul, porque de facto complementa, ou nós vemos na nossa estratégia de inovação que temos para a cidade aqui um grande complemento e uma grande ajuda. A entidade, criada pelo município para captar investimento, Invest Porto, continua a estabelecer ligações diretas entre a Invicta e outros mercados. Desta vez com a cooperação com diversas câmaras de comércio e indústria, nomeadamente com a luso-colombiana, mexicana, chinesa, italiana, angolana e moçambicana. Momento ainda para assegurar o apoio com a ICEP e Health Cluster Portugal. O Porto tem uma proposta de valor de veras interessante e multissetorial. E é nisso que estamos todos a trabalhar. Temos uma estratégia, temos um posicionamento e uma visão partilhada com os atores do futuro que queremos, neste mundo global pautado por aguerridos torneios locacionais entre destinos de investimento. Queremos atrair investimento de alto valor acrescentado, mas não temos essa pretensão por acaso ou por mera ingenuidade. A cidade possui, para a sua dimensão, um conjunto notável e com certa massa crítica de recursos e competências em diferentes especialidades. O Viveiro Municipal do Porto foi um dos grandes motores do projeto Futuro, com a contribuição de 20 mil árvores das 100 mil que se pretende plantar na área metropolitana do Porto. Um projeto que junta neste momento 17 autarquias, 40 instituições, cerca de 200 profissionais e mais de 8 mil participações voluntárias.
um projeto muito interessante de envolvimento da população, ou seja, todos os voluntários hoje em dia que vão participar, mesmo os próprios trabalhadores aqui do Viveiro têm feito um trabalho espetacular, excelente. São processos que nós também trabalhamos na nossa estratégia, nomeadamente no efeito geracional, em que estamos a tornar visível que há uma necessidade de reflorestação e a ensinar os métodos para o fazer. Estes projetos são os projetos que realmente são os projetos de futuro. O próprio nome do programa diz que é o futuro, 100.000 árvores, mas são mesmo de futuro, ou seja, são projetos que não passam meramente pelo ato simbólico de plantar, mas passam pelas consequências e em percebermos exatamente onde é que queremos chegar. Nós, neste momento, estamos a intervir em cerca de 150 hectares na área metropolitana do Porto, onde já plantamos cerca de 60.000 árvores nativas, com a colaboração de alguns milhares de voluntários que nos ofereceram 28.000 horas de trabalho. Porto decidiu funcionar neste projeto como um espaço gerador das plantas que depois vão ser distribuídas para a região e, portanto, aqui no Viveiro do Porto nós temos de facto 20.000 árvores nativas que a partir do próximo outono serão plantadas na Maia, em Santo Tirso, nos municípios à volta. A marca Porto Ponto da Câmara do Porto, criada pela White Studio, ganhou um dos prémios mais importantes do mundo na área do design, recebido no dia 21 de maio em Londres. Dias depois recebe em Istambul a medalha de ouro dos European Design Awards, os prémios europeus de design. Uma semana em que o município recebeu também o prémio de melhor programação cultural autárquica 2014. Segundo o vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, um dos prémios mais importantes porque nos últimos anos têm sido as câmaras do país a sustentar a cultura. A cultura todos os dias precisa de ser inventada e transmitida aos outros. No Porto, isso voltou a acontecer. E podemos falar da dinâmica do Porto Lazer, do Axa e os seus inventos, a revitalização da Baixa Portuense, o Teatro São João reabilitado, o Teatro Rivoli a funcionar em pleno com uma direção artística própria. Todo um executivo liderado pelo Presidente Rui Moreira, que desde o início, desde a campanha eleitoral, entendeu a cultura como um fator essencial na recaptura da cidade, na convocatória da cidade. Entendeu que a cultura articulada com o desenvolvimento económico e a coesão social deveria ser um dos 3 eixos estratégicos do seu projeto de fazer cidade. Um estudo da IDC Portugal e a nova IMS analisou 50 municípios de acordo com 47 indicadores. O Porto foi considerado um dos mais inteligentes pela implementação de estratégias e projetos que fomentam a mobilidade, a eficiência energética e os serviços inteligentes. O Porto é também uma das cidades com melhor qualidade de vida. A Invicta é uma das 12 cidades eleitas pela Vortex Mag, um ranking baseado no acesso à saúde, educação, serviços, jardins, entre outros. Os vinhos do Porto conquistaram 34 medalhas de ouro no concurso International Wine Challenge, um concurso que é considerado um dos mais prestigiados a nível internacional. Vinhos que agora podem ser vendidos em qualquer parte do mundo através do portal português iportwine.com. Lançado recentemente, disponível em 3 línguas, português, inglês e francês, e com cerca de 300 vinhos que agora podem ser comprados através de um só clique. O Clube Fluvial Portuense foi campeão de polo aquático feminino. É a 9ª vez que a equipa conquista este título, após o triunfo por 10-6 na visita à Associação de Desenvolvimento Desportivo Gondomar Cultural. Altura para as informações sobre o tempo.
Continuamos com o raiar do sol nos nossos dias. Quinta e sexta temos as mínimas entre os 14 e 15 graus e máximas entre os 24 e 27. No sábado a mínima desce ligeiramente para os 13 graus, mas sobe no domingo para os 14. As máximas entre os 21 e 22 graus, uma semana onde o vento será geralmente fraco. E é com estas boas notícias que me despeço de mais uma edição informativa das Notícias do Porto. Uma excelente semana para todos. Muito obrigada pela sua companhia.